Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Edivaldo, estou aqui mais uma vez no Momento da Palavra, ao vivo pelo Facebook e uma gravação aqui pelo meu canal no YouTube, né? Edivaldo Prado Oficial. Vai logo começando aí, vai dando joinha, vai aí compartilhando, vai aí levando essa palavra a outras pessoas. Eu sou o pastor Edivaldo, eu sou pastor da Igreja Filadélfia, aqui na Avenida 9 do Gereissati 1, número 623. Você é convidado por um dos nossos cultos, né? Fica aqui na cidade de Maracanaú. Nós temos o culto de doutrina na terça-feira, o culto de oração na quinta-feira e o culto no domingo, a partir das 18h30, o culto da família. Vocês são nossos convidados. Nós estamos começando uma série de campanhas falando sobre a família. E nesse tema, hoje eu trouxe a palavra do tema da nossa campanha, que vai estar acontecendo em 7 quintas-feiras, aqui na nossa sede em Maracanaú. A campanha ela está baseada lá no Salmo 127, que diz assim, o Salmo 127, versículo do número 3, que diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o seu fruto são o galardão. O salmista está falando aqui que nossos filhos, eles são uma herança de Deus para a nossa vida. Eles são o galardão da nossa vida. Eles são o galardão do nosso ventre. Eles são, na verdade, a recompensa do nosso ventre. Então, quando Deus ele nos coloca a ter uma missão de cuidar de um filho, nós temos que se propor a fazer o melhor, porque os filhos não são nossos. Nossos filhos são a herança de Deus para a nossa vida, e nós temos que cuidar dessa herança de um melhor modo possível. É dentro dessa palavra que eu começo a minha pregação de hoje. Nós temos como nós cuidamos melhor dos nossos filhos. Eu quero mostrar para você como nós cuidamos melhor dessa herança, porque a base de um filho é a família, e a família ela precisa estar bem psicologicamente, tem que estar bem fisicamente e também tem que estar bem espiritualmente. E a base de uma família, as duas colunas de uma família, começando a minha palavra, que vão ser divididas em 5 verdades, começando a minha palavra em 5 verdades, a base de uma família, ela começa do marido e da esposa. Então eu vou começar pelos homens, aqui se tornou ao contrário, essa palavra se tornou ao contrário. Primeiro são Adão, não, aqui primeiro são os homens, porque o homem, ele é o líder da casa, o homem, ele é o líder da família, o homem, ele é o provedor. Então vamos ler lá em Efésios capítulo do número 5, versículo do número 23, que diz assim: porque o marido, ele é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ela própria a salvação do corpo. Olha que responsabilidade que é do marido, que responsabilidade que é do homem, que responsabilidade do sacerdote da casa. O marido, ele é a cabeça da mulher, e para ser uma cabeça, ela tem que ser uma cabeça justa, ela tem que ser um homem justo, dentro da palavra de Deus, tem que ser exemplo como pai, tem que ser exemplo como esposo, ele tem que ser honesto, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, você que é esposo, que está aí na sua casa, olha, você pode ser vencedor em todas as áreas da sua vida. Você pode ser vencedor no seu trabalho, você pode ser vencedor nos relacionamentos com os seus amigos, você pode ser vencedor, você pode ser admirado fora da sua casa, mas se você for um perdedor como marido, se você for um perdedor como pai, você nunca dará exemplo aos seus filhos para com que eles se tornem cidadãos, para com que eles se tornem homens e mulheres honestas aqui nessa terra.
porque o seu filho, ele é observador das suas atitudes. Eu tiro por exemplo o meu. Eu tenho uma criancinha, um filho chamado Josué. Ele, toda vida, eu ando de cadeira de roda. Porque eu ando de cadeira de roda, ele quer também andar de cadeira de roda. Porque os filhos tendem a serem imitadores do pai. Se o pai faz coisas boas, eles vão querer fazer coisas boas. Se o pai fala a verdade, você se engana. Você acha que seu filho não sabe quando você está falando a verdade. Ele não sabe quando você se direciona a uma pessoa e você fala uma mentira. Ele sabe. E seu filho, ele vai gravar aquilo na memória. Porque o que vai valer não é o que você fala, mas sim o que você faz. O seu testemunho. Outra pessoa que observa você a todo instante, que precisa ser admirada por você para poder lhe seguir, para poder seguir você, é a sua esposa. A sua esposa, ela se acorda e dorme com você. A sua esposa, ela sabe quando um homem, ele é um homem íntegro, quando o homem, ele é um homem honesto, quando o homem, ele é alguém que está falando a verdade, que está vivendo segundo a palavra de Deus. Eu digo muito, se você quer ser um obreiro da casa de Deus, se você quer ser um homem de Deus, se você quer um dia almejar a pastorear uma igreja do Senhor, você primeiro tem que dar exemplo na sua casa. Você primeiro tem que pastorear a sua casa. A sua mulher, ela tem que saber que tem um companheiro para todo instante. Ela tem que saber que ela tem ali do lado dela um homem que se posiciona como um homem que trabalha como um homem, para ela poder ser submissa a você. Olha o que a palavra diz aqui, no segundo ponto: de sorte, assim como a igreja foi sujeito a Cristo, assim também a mulher seja sujeito ao seu marido. Nós vamos falar essa palavra de ser sujeita, de ser submissa. A palavra submissão hoje, ela é até praticamente abolida do vocabulário das mulheres. Tem mulher quando fala de submissão, vixe, eu vou ter que fazer o que o meu marido quer que eu faça, tudo quer que eu faça. A palavra diz de submissão aqui. Olha, quem é que a igreja é submissa? Ela é submissa à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que era perfeito. E aí você diz, pastor Edivaldo, mas o meu marido não é perfeito. Mas se ele for semelhante, parecido com as atitudes de Cristo, você, como esposa, tem que ser submissa a ele. Porque ele é a cabeça da igreja. Porque ele é a cabeça da sua casa. Ele é a cabeça da sua família. Se ele te honra com as atitudes, se ele conversa com você, se ele entra com a concordância com você, se ele lhe aconselha segundo a palavra de Deus, você, como uma cristã, a palavra de Deus diz que você tem que ser submissa a ele. Submissa a alguém parecido com Cristo. E a palavra de Deus diz aqui, ela fala aqui no ponto 3, no versículo de Efésios capítulo de número 5, versículo do número 23, olha, agora é para você, marido. Olha o que é que ele diz: como a tua mulher tem que ser submissa a você, como Cristo foi à igreja, agora essa vai para você, você que é o varão. Olha o que diz a palavra, você que é o homem da casa. Vós, maridos, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, entregando a si mesmo por ela. Olha o que a palavra diz: vós, maridos, amai as suas esposas, como Cristo amou a igreja. A igreja, meu irmão, a igreja do Senhor, ela é meio complicada. A igreja do Senhor tem tititi, a igreja do Senhor
ficar afobada. Os membros da igreja do Senhor são assim. Por quê? Porque eles são seres humanos, porque eles estão sujeitos a erros, porque eles estão sujeitos a picuinhas, porque eles estão sujeitos à confusão. E a palavra de Deus diz que Cristo, mesmo nós temos todas as nossas falhas, Cristo nos amou de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão forte, que mesmo nós tendo tudo isso, Ele diz: eu morro por ela. Olha que coisa linda. Mesmo nós... Então, a palavra de Deus diz: marido, meu filho, mesmo você tendo uma mulher chata, cara, mesmo você tendo uma mulher brigona, se ela é fiel a você, se ela está dentro do princípio da palavra de Deus, você tem que amar ela. Olha, você tem que amar ela com todas essas falhas. Você tem que compreender que ela é humana, que ela é uma pessoa que Deus colocou ao seu lado para você aprender a conviver com ela, aprender a ser a parte que ela não pode ser, como ela tem que aprender a ser a parte que você não pode ser, porque duas partes elas se completam. E a palavra de Deus diz lá no princípio, com Adão e Eva, o homem e a mulher, ele é uma só carne, não tem divisão, é uma só carne que se completa. A palavra diz que nós temos que amar, amar, a palavra amar não é só beijar, não é só agarrar, amar é poder suprir a necessidade de nossa família com toda paciência e sabedoria, suprir a minha esposa de amor, suprir a minha esposa, porque o homem, ele é o provedor da casa, é aquele que provém as coisas, como Cristo provém as coisas para a igreja. O homem, ele tem que prover, ele tem que ser mantenedor na alimentação, ele tem que ser mantenedor na moral, no bom costume, na conversa, na inteligência, na sabedoria, no entendimento, ser um aconselhador dos seus filhos, ser um aconselhador da sua esposa. Ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja em sua íntegra, em sua totalidade, não olhando para as falhas dela. Se sua esposa ela é fiel a você, se sua esposa ela lhe ama, se sua esposa ela faz todas as funções que ela tem que fazer, você tem que amar ela. Mesmo no dia que ela está com TPM, mesmo no dia que ela se acorda pela manhã, chata, mesmo no dia que ela tem horas que não dá nem para olhar para a sua cara, nesse dia você tem que decidir amar. Porque o amor, ele é uma decisão. O amor, ele foi um mandamento de Deus. Ele diz: amai ao seu inimigo como a si mesmo. Olha o que Deus está dizendo. Então, tem momentos que não é fácil. Um casal, ele pode até desentender, pode até vir a conversar um pouco mais exaltado, mas um casal, jamais ele pode passar um dia sem se falar, jamais ele pode dar vazão ao inimigo. Tem casais crentes que quando brigam, passam de 30 dias morando na mesma casa, mas sem um dar um bom dia para o outro, mas sem se falar com o outro. Meu irmão, como é que você quer seguir a Jesus e você não ama a sua esposa? Se você não ama a sua casa, se você não ama o seu filho? Eu não estou falando de perfeição não, meu querido. Eu não estou falando de perfeição não, porque perfeito é só a Deus. O próprio apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores como Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Paulo está dizendo: eu sou cheio de falha, mas pelo menos me imite. Tem que pelo menos me imitar, porque eu estou tentando imitar a Cristo. Então, se o casamento há um respeito mútuo, se o casamento há amor, se o casamento há um equilíbrio, os nossos filhos, que são nossa herança, eles estão nos observando, amém? Eles estão nos observando. Olha o que diz lá em Colossenses, capítulo do número 3, uma coisa, o tópico, eu já estou aqui no quarto tópico, né?
Colossenses capítulo do número 3, versículo do número 21, que diz assim: vós, pais, não irritai os vossos filhos, para que eles não pequem ou desanime. Meu irmão, o que eu já vi pai ser inimigo do próprio filho, o que eu já vi mãe ser inimiga da própria filha, eu já vi mãe dizer: essa daqui, ó, essa daqui não vai dar uma palavra que preste não, essa daqui vai ser uma qualquer, essa daqui vai ser uma perdida. Eu não estou dizendo as palavras de alto escalão que eu ouvi, eu estou brandando nas palavras, mas profetizando contra a vida do filho, falando misérias para a vida do filho, falando miséria. Essa aqui tem a gente de quem vai ser. Então você está profetizando. Aquela criança talvez está no desenvolvimento, está começando um desenvolvimento psicológico, e você está colocando na cabeça daquela criança que aquela criança vai ser derrotada, que aquela criança não vai chegar a lugar algum, que aquela criança, o destino dela é a derrota. Olha como tu está tratando a herança que Deus deu para a tua vida. Como é que tu está tratando a herança que Deus deu para a tua vida? As tuas atitudes, tu está indo até na igreja orar, tu está orando pelos teus filhos, mas quando tu chega em casa, tu amaldiçoa os teus filhos, tu fala mal dos teus filhos, tu não coloca boas palavras para a mente dos teus filhos, tu está fazendo aquele teu filho te ver não como um pai, não como alguém que você deve respeito, que deve amar. Você está desrespeitando aquele filho, achando que aquele filho é propriedade sua. E você pode desfazer. Não, irmão, a palavra de Deus diz aqui que não podemos irritar os nossos filhos. Eu não estou dizendo aqui de fazer todas as vontades dos filhos, não, meu querido. Não estou falando disso, porque tem pai também que vai ao extremo. Eu não estou falando do extremo. Tem pai que faz tudo que o filho quer fazer, está errado também. Tem pai que o filho só falta cuspir na cara dele, ele não faz nada, ele não toma atitude, ele não se posiciona como pai. Tem pai que diz: eu sou amigo do meu filho. Eu não sou amigo dos meus filhos, eu sou companheiro deles, eu sou uma autoridade por cima deles, mas eu coloco eles como um ser humano, eu coloco eles como alguém igual a mim, eu respeito eles, eu deixo eles no patamar de respeito, porque se eu quero que meus filhos me respeitem, eu tenho que respeitar os meus filhos, eu tenho que ouvir os sonhos dos meus filhos, eu tenho que ser motivador para os sonhos dos meus filhos. Eu não posso profetizar para a vida dos meus filhos derrota, porque eu sou uma pessoa de extrema importância para a vida do meu filho, porque ele me vê como autoridade na minha casa. Eu preciso ser admirado pelos meus filhos. Para eu conquistar essa admiração depende da minha voz, das minhas atitudes e da minha conduta, que vai fazer com que meus filhos eles me atendam e respeitem a minha autoridade. Então, tem pais que não estão fazendo isso. Tem pais que fazem ao contrário. Tem pais que chegam ao extremo. Um faz demais, outro faz de menos. Você tem que ter um equilíbrio. A palavra de Deus diz que a gente não pode nem ser muito salgado e nem pode ser muito insosso. A gente tem que ser temperante. No momento que eu tiver de apontar os erros dos meus filhos, eu vou apontar os erros dos meus filhos. Agora tem pai que só aponta erro, não vê qualidade. Tem pai que só vê qualidade e não vê erro. Você, no momento que tiver de apontar o erro para corrigir, você aponta. Mas também no momento que você tiver de ver a qualidade, você tem que apontar para motivar o seu filho a ser uma pessoa vencedora. Porque eu me lembro que o meu pai me disse no meu coração: meu filho, você é deficiente, mas não passe pela vida despercebido. Você é um vencedor. Essa deficiência sua não vai atrapalhar você ser um ser humano vencedor na sua vida. E eu guardei aquilo no meu coração. Me tornei um dos 3 melhores nadadores do mundo. Hoje eu lidero um projeto onde eu ajudo várias outras pessoas iguais a mim. Mas tudo isso, mesmo meu pai não sendo evangélico, ele plantou em meu coração, que nasceu uma semente, que germinou e se tornou uma árvore viva para a minha vida. Tudo isso depende disso. Então, pai, você tem que saber o momento de motivar o seu filho e o momento de corrigir. Você tem que ter a balança. E aqui vai para os filhos. Falei para a esposa, falei para o esposo, falei para os pais. Agora eu
vou falar para os filhos. Hoje a quinta verdade. Filhos, você tem que obedecer aos seus pais para você ser bem sucedido em sua vida. Olha o que diz lá em Efésios 6, capítulo do número 1. Olha o que diz: vós, filhos, seja obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honrai teu pai e tua mãe, como um dos primeiros mandamentos, com promessa, para que vá bem tudo na sua vida. Olha o que está dizendo. Filhos, o segredo do sucesso, sabe por que hoje nós temos hoje uma geração destruída? Porque nós temos uma geração desanimada, porque nós temos uma geração incapaz, porque nós temos uma geração falida. Nós temos essa geração falida porque a geração, ela diz: eu faço o meu caminho, eu não uso a experiência dos meus pais, eu consigo tudo, eu sei de tudo. Fulaninho entrou na universidade, já quer falar mais alto do que a mãe, já quer falar mais alto do que o pai, já quer não respeitar as experiências do seu pai e da sua mãe. E aí, meu irmão, tudo que faz quebra a cara. É o pai mandando ir para a direita, ele andando para a esquerda. É o pai afastando o filho para um lado, ele andando para o outro. E aí, quando ele vai no caminho que não é o caminho que o pai e a mãe opinou, porque aí também eu estou falando de um pai e a mãe sábio, alguém sensato, alguém que tenha uma conduta, alguém que seja um cidadão. Estou falando desse tipo de pessoa. Se você tem um pai assim, meu irmão, que sempre te aponta o caminho, vá lá no caminho, porque a palavra de Deus diz que tu está honrando o teu pai e tua mãe, tu está colocando o teu pai e tua mãe na posição que Deus quer que você coloque. E quando você coloca o seu pai e a sua mãe, que é a posição de honra em sua vida, Deus promete a você que na sua vida você vai ser bem sucedido. Eu sempre honrei a minha mãe, eu sempre honrei o meu pai, e tudo que eu fiz na minha vida, eu sou bem sucedido, porque eu dou honra a eles, porque a Bíblia me fala isso, e porque eles me amaram no passado, eles me fizeram uma pessoa que eu sou hoje, por conta do amor deles, por conta da segurança deles. Hoje eu sou bem sucedido, porque olha o que aqui diz: para que vós seja bem, viva muito bem no tempo sobre a terra. Vai viver muito tempo e vai ser bem sucedido em tudo que fizer na terra. Meu querido, eu queria deixar essa minha palavra agora para vocês. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos estar no culto, né? Nós vamos estar ali no culto, no culto de campanha. Vamos começar uma campanha lá em Salmos, Salmos 127, versículo número 3. Vamos começar. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu galardão. Nós vamos começar sete quinta-feira de campanha. Você é o nosso convidado especial. Vou repetir o endereço da nossa igreja. A nossa igreja fica aqui no Gereissati 2, Avenida Nova, aquela avenida ali do nosso shopping, número 623, próximo ao INSS. Nosso culto começa a partir das 19 horas. Vamos lá, vamos orar pela sua família, vamos orar por seu marido, vamos orar pela sua esposa, vamos pedir a Deus para Deus fazer a grande obra, que a nossa vida hoje está precisando de oração. E eu quero deixar uma oração para você aqui nesse dia de hoje. Compartilha aí com os amigos, né? Fala aí no programa. Esse programa ele é oferecido pelo Ministério Assembleia de Deus Filadélfia, onde a nossa sede principal fica lá na Maraponga, onde o nosso pastor presidente é o Expedito Américo de Oliveira, mais conhecido como Pastor Oliveira. Eu queria mandar um abraço para o meu pastor e queria orar também por todos que estão aí ouvindo essa palavra. Amém? Eterno Deus, eterno Pai, eu não conheço as pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, mas Tu conheces, Senhor, Tu sabe. Senhor, entra na vida de cada um deles, transforma a vida de cada um deles, faz a grande obra, tira do quadro de derrota e coloca no quadro de vitória, Senhor. Que eles possam crescer em graça, que eles possam crescer em conhecimento,
que eles possam crescer em entendimento da palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais um dia, por mais um vídeo falando do teu amor. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Eu sou o pastor Edivaldo, ali pastor do Ministério Assembleia de Deus Filadélfia, por mais uma edição do Momento da Palavra. Que Deus abençoe a todos. Ele não é.